Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 5 do módulo 2, Decomposição em fatores primos. Antes de começar a aula, deixa eu fazer um parêntese aqui. Nessa aula você já vai ver muito do que eu prego em relação ao aprendizado em matemática. Você vai ver aqui nessa aula a dependência que nós já vamos ter entre os conteúdos já ensinados. Então, eu espero que você realmente esteja aplicando o método de entender, aprender e fixar e revisar para que você não possa estar correndo o risco de ficar perdido nas aulas. Puxão de orelha se você não estiver aplicando o método, beleza? Vamos para a aula então, vamos lá. Decomposição em fatores, antes de mais nada. Fator, termo da multiplicação. Então, decompor um número em fatores é escrever esse número na forma de multiplicação, correto? Decomposição em fatores, então, é você pegar um número e escrevê-lo como multiplicação. Por exemplo, o 50. Posso escrevê-lo como 2 vezes 25 e como 10 vezes 5. Tenho duas formas fatoradas do 50, ou seja, tenho duas formas em que eu mostro para você como que eu posso escrever o 50 na forma de multiplicação. Em uma dessas aulas passadas, vocês aprenderam que 2 e 25, 10 e 5 são fatores do 50, ao mesmo tempo que são divisores. Olha a dependência de conteúdos aí. Então, 2, 25, 10 e 5 são alguns fatores do 50, consequentemente divisores também. Só que essa decomposição aqui, para o objetivo agora, não é a importante, porque aqui a gente quer aqui agora é decomposição em fatores primos. Apesar de ser um tipo, outro tipo de decomposição em fatores, não é a decomposição em fatores primos. Na decomposição em fatores primos, o próprio nome já diz. Os números, os fatores, só podem ser números primos. Outra dependência que vocês têm de conteúdo aí entrelaçado com esse conteúdo. Tá, professor, ótimo. Então como é que eu decomponho um número em fatores primos? Pode ser de cabeça ou pode ser por um processo prático, que é lógico que é muito mais fácil e que a maioria de vocês já viu ou conhece. Só que agora o tio Vino está explicando com muito mais detalhes. Lembra que fatores têm o mesmo significado que divisores? Quando eu encontro os fatores de um número, eu também encontro seus divisores. Inclusive, tem o método de achar os divisores pelo método dos fatores, né? Nas aulas passadas aí. Como fatores são divisores, eu vou começar, então, dividindo por números, por fatores, que são divisores do, no caso, 480, que é o nosso exemplo aqui. Só que para ficar organizado, nós vamos começar a dividir pelo menor fator primo possível. E o que nós vamos utilizar para dividir pelo menor fator primo possível? Os critérios de divisibilidade, galera. Mais um conteúdo que está envolvido diretamente nessa aula. Os critérios de divisibilidade. Então, vamos lá. Eu vou organizar as divisões de modo a encontrar o menor fator primo possível que divide o número que eu quero decompor, utilizando os critérios de divisibilidade. Repetindo, por que pelo menor? Para que a minha decomposição seja feita de maneira organizada. Ai, professor, graças a Deus, então. Tudo isso que o senhor falou, eu realmente tenho na ponta da língua. Então eu posso assistir bem a aula. Não, ainda falta mais uma coisa. Cálculo mental, porque nós vamos fazer várias divisões, nós vamos fazer sucessivas divisões pelos números primos. E se você não souber fazer as contas de cabeça, você vai perder tempo, você vai ficar atrás, você vai virar Rubinho Barrichello. Então, sua cabeça, com as dicas de cálculo mental que eu dei aí para trás, também tem que estar afiada. Já perdi as contas, meu irmão, de quantos conteúdos nós estamos envolvendo nessa aula. Por isso que matemática se torna difícil. Se você não aprende todos os degraus, se você não fixa, vira bola de neve. Vamos lá então na fatoração do nosso exemplo. O menor primo que existe é o 2. Então você começa utilizando o critério de divisibilidade por ele. O 2 divide o 480? Divide. Então eu vou começar dividindo por 2. Ao mesmo tempo que esse número é um divisor, ele é o quê? Ele é um fator. Ele será um fator que estará na decomposição do 480.
vai dar 240. Divisão mental. Metade de 400, 200. Metade de 80, 40. 240. É par, continue a divisão por 2. Metade de 200 é 100. Metade de 40 é 20. 120. Continuou sendo par por 2. 60. Continuou sendo par. Continue dividindo por 2. Continuou sendo par. Continue dividindo por 2. Deu 15. Não deu mais número par? Acabou. Não dá para dividir mais por 2. Aí você vai aplicar o critério para o próximo número primo, que é o 3. 15 é divisível por 3? É. E muita gente acha que porque terminou em 5, tem que dividir por 5. Não. Não esqueça de testar o critério de divisibilidade por 3. 1 mais 5 dá 6, 6 é divisível por 3. Então é por 3. Ah, professor, poderia ser por 5? Até que poderia. Mas para ficar de modo organizado, aí não pode. Se você só usar números primos, tudo bem. Só que se você usar fora de ordem, corre um grande risco de você errar. Então vamos fazer de maneira organizada, sempre pelo menor primo possível. Vai dar 5. O 5 é um número primo, então ele só é divisível por 1 e por si mesmo. Como eu não uso o fator 1 aqui, porque o 1 não é primo, eu vou dividir por ele mesmo. Chego no 1. Quando eu chego no 1, é porque a minha decomposição acabou. Como que é a forma decomposta em fatores primos do 480? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só que essa forma eu coloco na forma de potência. Perceba que o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo com 5 fatores. Então isso é 2 elevado à quinta potência. Vezes 3 vezes 5. Essa é a forma decomposta em fatores primos do 480 e ainda por cima escrito na forma de potenciação. Essa forma também é conhecida como forma fatorada completa. Forma fatorada completa é aquela decomposição cujos divisores são apenas números primos. É sinônimo de falar que essa é a decomposição em fatores primos. Forma decomposta em fatores primos ou forma fatorada completa é a mesma coisa. Só que na prática do dia a dia, na cultura, a gente fala apenas forma fatorada, beleza? Só que tome muito cuidado, porque olha só, as duas formas de escrever o 50 aqui, ó, são formas fatoradas, ou seja, formas escritas na forma de multiplicação. Mas a única forma fatorada completa do 50 é a de baixo, 5 vezes 5 vezes 2. Por quê? Porque é só ela que está utilizando números primos. Aqui tem o 25 como fator, e 25 não é primo. Apesar de ser uma forma fatorada, não é a forma fatorada completa. A forma fatorada completa é essa. Melhor ainda, ela é escrita na forma de potenciação como sendo 5 ao quadrado vezes 2. Por que 5 ao quadrado? Porque eu estou multiplicando 2 fatores 5. Então pronto, entendeu tudo. Era isso que eu tinha para falar para vocês, uma aula um pouco mais rápida, mas com muitos detalhes importantes. Especialmente o fato de falar para você que misturou muitas aulas, misturaram muitos conteúdos, especialmente nessa aula de decomposição em fatores primos, já para alertar você. Se você não estiver com os degraus sólidos, você vai deixar a matemática virar uma bola de neve na sua cabeça, tá bom? Não deixe de aplicar o nome desse curso, Fundamentos da Matemática. Tenha fundamentos. Muito obrigado por assistir essa aula, espero você na nossa próxima aula.